Boa noite, pessoal. Obrigada, Rafa, por topar esse bate-papo conosco. E bem-vindo todo mundo, bem-vindas todo mundo que está aí com a gente, acompanhando essa live. E pedir todo mundo, lembrando aqui o que o Helder disse, de desligar os celulares. E as perguntas, o Rafa vai ter aí um tempo de 40, 50 minutos de fala, e depois nós vamos abrir as inscrições no chat. Tem um espaçozinho que pode ser escrito aí na parte superior, que é o chat. Aí, quem quiser se inscrever, coloca que quer falar, e a gente vai fazer uma ordem e colocar para as perguntas após a fala do Rafael. Então, vamos lá, Rafael? Pode ser? Vamos lá. Bom, eu queria começar agradecendo ao Helder e à equipe do Oricolé pelo convite. Estão me ouvindo bem? Estamos. Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui para eu conseguir me ver. Tá, agora foi. Bom, eu separei minha fala em alguns pontos, e todas as pessoas, trabalhos, pesquisas, sites e filmes que eu vou mencionar estão numa lista de referências que depois eu disponibilizo. Eu fiz um arquivinho com a lista e disponibilizo aí, sei lá como é que faz. A gente pode colocar no Face do Oricolé. Ah, beleza. Então, vamos lá. Assim, primeiro ponto, são 8, né? Um esclarecimento bem breve. Assim, tecnologias aqui se refere à cultura digital, né? Trocando em miúdos, uso de celulares, de computadores, videogame, troca de arquivos, internet, etc. Estou falando isso porque, enfim, tecnologia pode ser entendido como uma porção de coisas diferentes, pólvora, bússola e por aí vai, mas aqui eu estou falando desse contexto de cultura digital. O segundo ponto, a câmera está balançando, é impressão minha? Tá bom, tá de boa, Rafael. Tá bom? Beleza. Pode começar, pode continuar. O segundo ponto é que olhar para a tecnologia, eu acho que permite a gente problematizar aquela separação entre o que é tempo e espaço de lazer e o que é tempo e espaço de trabalho. É claro que essa separação já é problematizada por pesquisas sobre outros assuntos dentro dos estudos do lazer, mas me parece também que acesso à internet, ampliação do alcance do sinal dos telefones celulares, conversão dos celulares em smartphones, uso de computadores e por aí vai, contribuíram para borrar mais ainda essas fronteiras. E acho também que isso é uma via de mão dupla, né? Isso tanto vale para distração no trabalho, quanto para trabalhar quando e onde era para se divertir. Então, isso é um segundo ponto mais geral, digamos assim, que eu queria colocar. O terceiro ponto, eu queria retomar uma fala da Silvana aqui na semana passada. Quer dizer, quando a gente fala de tecnologias, a gente precisa atentar para as mesmas variantes, raça, renda, gênero, entre outras, que a Silvana mencionou com relação ao esporte. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente pensar, por exemplo, desde antes de uma criança nascer até a vida adulta, né? Vamos pensar lá no basicão da família tradicional, né, que está esperando e vai criar um menino ou uma menina, que são pessoinhas bem diferentes, que devem caber em caixinhas separadas, né? Meninos numa caixinha, meninas na outra caixinha. Quais são as consequências de aprender desde cedo
a ter familiaridade com tecnologia, ou de não aprender. Estou falando, por exemplo, de ter estímulo dos pais para brincar de químico, de astronauta ou de engenheiro. Qual é a possibilidade de uma menina gostar de mecânica e depois, mais na frente na vida, ela gostar de moto como hobby ou gostar de carro tunado? De meninas jogarem videogames, né? E quando as meninas jogam videogames, é jogo de quê que elas jogam, né? E aí eu vou dar 2 exemplos de pesquisas onde essas questões apareceram, né? Um deles, a dissertação do Rodrigo Lage da Silva, que foi sobre fóruns de discussão na internet, em que usuários do jogo, quer dizer, gente que jogava o jogo CSGO, discutia sobre o jogo, sobre o jogar, e acabava discutindo sobre uma porção de outras coisas. E aí, nos debates entre esses usuários, apareceram relatos a respeito de como é hostil o tratamento às garotas que jogam aquele jogo. Em outras palavras, os mesmos problemas que há na rua, na sala de aula, no local de trabalho, para as mulheres, só que agravados por confusões e falsas expectativas criadas pelo uso de apelidos e avatares, porque a gente está falando de um jogo no ambiente online. Por exemplo, porque muitos dos garotos que estavam jogando não sabiam que por trás daquele avatar e daquele nome daquele apelido estava uma garota, né? Então, situações de incômodo, situações de assédio, inclusive porque muitos dos garotos que jogam pressupunham que só garotos jogavam, que era um ambiente exclusivamente masculino. E aí, nesse ambiente, a presença de garotas é uma ameaça. Pior ainda se a garota jogar bem, né? Aí é um outro conjunto de problemas e confusões que dava lá quando a garota não bastasse ser uma menina, mas também jogava bem. Um segundo exemplo é o trabalho da pesquisa da Paola Prudente sobre o jogo Just Dance. É uma pesquisa que explora conversas, contatos da molecada que joga esse jogo e também as interações online, porque esse jogo tem uma característica de que muitos dos garotos, é um jogo de dança, se joga dançando, e muitos desses jogadores sobem vídeos dele dançando jogando para o YouTube, para outras plataformas, e uns comentam os vídeos dos outros e tudo mais. E aí, bom, o jogo é de dança, né? Esse jogo Just Dance. E aí já tem uma diferença enorme de quem é a galera que joga com relação à pesquisa do Rodrigo, né? O jogo do Rodrigo é jogo de tiro. A pesquisa do Rodrigo era sobre jogo de tiro. Esse é um jogo de dança, né? Já dá para colocar muito tranquilamente naquelas caixinhas que eu tinha falado anteriormente. E aí aparece nesse... Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. E aí aparece uma série de juízos sobre quem joga. Por exemplo, se o jogo é mais apropriado para meninos ou para meninas, especulações sobre a sexualidade de quem joga, principalmente os meninos. Tem um conjunto de discussões e de classificações que esses agentes que jogam colocam ali. Por exemplo, algumas músicas são consideradas música de garoto e outras são consideradas música de garota, né? E isso já indica, na hora de jogar, quais músicas seriam mais ou menos adequadas para serem jogadas por quais sujeitos. E aí, para encerrar esse ponto, assim, um detalhe que evidentemente não é um detalhe. Gênero, identidade e sexualidade não são a ênfase nem de uma pesquisa nem da outra, né?
Mas ao olhar para esses jogos e para essas interações entre pessoas que jogam, isso é uma das questões que apareceu, e que apareceu com uma quantidade e qualidade, digamos assim, nos dados, que também levou ela a ser considerada, ainda que não fosse o enfoque de nenhum dos dois trabalhos. Quarto ponto, ainda para a gente pensar nessas diferenças e desigualdades. Região e renda, né? Pensando no Brasil como um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, de 5.500 não sei quantos municípios e tudo mais. Em 2020, Santarém continua não tendo um grande provedor de internet nacional. Né? Existem, se você quiser assinar a internet em Santarém, existem provedores locais, que nem acontece em muitas cidades pequenas e médias do Brasil. Santarém é a terceira cidade mais populosa do Pará. Um provedor de internet cobra em torno de R$150 num plano de 30 GB. Até 2009 custava o dobro, custava R$300 por mês para ter um plano de internet em Santarém. A internet não chega em todo o município, né? Para quem mora em boa parte do território de Alter do Chão, que é um distrito de Santarém, a única possibilidade de acessar a internet é o 4G da Vivo. É a única operadora que tem 4G em várias áreas do município. A única forma de ter acesso é pelo 4G da Vivo, que custa R$110. Mais do que eu pago aqui no Rio de Janeiro. A área total de Santarém não é das maiores, não é dos maiores municípios para os padrões do Pará, né? Enfim, Pará tem Altamira, que é um município maior do que o estado do Ceará. Então, eu estou falando de Santarém, que é uma das principais cidades do Pará, tem aeroporto e tudo mais. Então, a gente pode imaginar para Altamira e para boa parte dos municípios da região norte como é que funciona o acesso à internet por cabo, Wi-Fi, 4G e tudo mais. Aí, bom, vamos do micro para o macro, né? Eu vou citar alguns dados aqui do TIC Tecnologias, que é uma pesquisa anual sobre o uso de internet no Brasil, feita pelo CETIC, que é um órgão ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, eu estou usando dados da pesquisa que saiu ano passado, em 2019, que é a mais recente, com dados de 2018. 70% dos brasileiros usaram a internet. Segundo o IBGE, nós somos 210 milhões, de onde eu posso concluir que 63 milhões de brasileiros não usaram a internet, né? Então, vamos pensar em como esses 63 milhões de brasileiros poderiam fazer maratona de série no Netflix ou se cadastrar no site ou no aplicativo da Caixa Econômica para receber R$600 de ajuda emergencial, graças à crise do Covid, essa ajuda emergencial de R$600 aprovada pelo Congresso Nacional. O único jeito de receber a ajuda é acessar o site da Caixa, quer dizer, se cadastrar para um dia talvez receber a ajuda. É acessar o site ou baixar para o celular o aplicativo da Caixa Econômica. Em 2018, 63 milhões de brasileiros não acessaram a internet. Referência básica para essa discussão aí, para mim, é um documentário chamado Freenet, que é uma parceria do Intervoz com o IDEC, com outras entidades, que discute bastante essa questão aí de como a internet hoje ela é o direito a banda larga é um direito que permite ou impede você de acessar outros direitos. Quer dizer, a gente simplesmente abandonou postos físicos de atendimento, mesmo atendimento por telefone para uma porção de coisas, e
30% da população brasileira não tem acesso à internet. Zonas urbanas e zonas rurais, 74% das pessoas nas zonas urbanas acessam a internet. Isso quer dizer que 26% não acessam. E nas zonas rurais, 49%. Quer dizer, mais ou menos metade da população das zonas rurais não acessa a internet. 48% dos que estão nas classes C e D estão na internet, né? Isso quer dizer que 52% das classes C e D da população brasileira não tem acesso à internet. Aí, se a gente pega lá os 63 milhões que não estão na internet, não deve ser muito difícil imaginar qual é a classe de renda em que a maioria deles se enquadra. Domicílios, 67% do total de domicílios usam a internet. Ou seja, 33%, um terço da população brasileira, dos lares brasileiros, não tem acesso à internet. E o último dado, quais são os serviços que mais gente usa ao acessar a internet? 32% aplicativo de táxi e carro, esse é o maior uso. 28% serviços de filmes e séries. 12% pedidos de comida. Um quinto ponto, acho legal falar um pouco sobre a relação meio mágica que a gente tem com a tecnologia, né? Os aparelhos, o funcionamento e tal. Eu não estou falando só das coisas serem fabricadas na China, né? Mas redes, provedores, aplicativos, tudo isso funciona com intenso trabalho humano, né? Montar as redes, fazer manutenção. Fui catar qual é a federação da categoria, sigla é FENATEL, o site diz que 620 mil trabalhadores no Brasil são representados pelos sindicatos, né? Coisas para a gente ficar pensando, né? Quais são as condições de segurança desses trabalhadores atualmente, né? Quantos deles são terceirizados, já tinham condições precárias antes da pandemia? Para a gente estar aqui conversando, tem certamente bastante gente que trabalhou e trabalha duro fazendo as redes que cada um de nós está usando aqui funcionarem, né? Teve mais gente ainda trabalhando para a live da Marília Mendonça semana passada dar certo, né? 3 milhões de pessoas, começou assim que terminou o papo com a Silvana aqui, eu fico imaginando como que se deve ter feito para a partir da residência de uma cantora você conseguir segurar uma live em que 3 milhões de pessoas participaram. Um exemplo com relação a isso, né? Pesquisa de doutorado do Guilherme Silveira sobre o uso de celulares, tablets e outros dispositivos na escola. Uma das conclusões a que o Guilherme chegou e uma das coisas que ele mostra, muitos adolescentes não sabem mexer em sistemas operacionais, programas, aplicativos, jogos e tudo mais. Quer dizer, aquela noção lá de nativos digitais, né, que alguém criou e uma porção de gente saiu repetindo como se fosse verdade absoluta, quando a gente vai observar empiricamente, pelo menos um certo conjunto de adolescentes que estudam numa escola pública de Belo Horizonte, isso não se aplica, né? Absolutamente, quer dizer, não tem, nada é dado, nada é mágico, nada está pronto na relação desses adolescentes com a tecnologia. Pelo contrário, né, tem uma porção de dificuldades, uma porção de problemas e, evidentemente, também tem uma porção de aprendizado, gestos de solidariedade, gambiarras que esses adolescentes fazem para conseguir usar e fazer as coisas que eles querem com os tablets, com os celulares, com os computadores e tudo mais, né? Os deles, os dos colegas, os das outras pessoas da família, por aí vai. O sexto ponto a gente usa uma porção de aplicativos, de programas, de sites, a gente vê vídeos e tudo mais, com uma certa noção de que tudo é grátis, né?
pagando ou não pagando, quase tudo que a gente faz de lazer online gera dados e esses dados são trabalhados por alguém para produzir lucro, né? O texto fundamental sobre isso, para mim, se chama Mais-Valia 2.0, do Marcos Dantas. Esse texto é o primeiro capítulo do livro Repensando o Lazer a partir da cultura digital, que eu organizei com a Juliana Viana, que foi lançado ano passado, que é o livro ao qual o Helder se referiu no início aqui na apresentação. Tem um outro livro chamado O Efeito Facebook, que é de um jornalista americano chamado David Kirkpatrick. Nesse livro, o jornalista mostra como que as pessoas que dirigiram o desenvolvimento do Facebook, quer dizer, os donos, os acionistas, os sócios, os diretores, foram compreendendo a atração que as pessoas tinham por um troço que começou como um álbum de figurinhas dos colegas de faculdade, e à medida que a empresa foi inserindo mais funcionalidades nessa plataforma, o resultado era que os usuários dessa plataforma passavam mais tempo navegando. Essa navegação produzia dados em abundância e esses dados formavam bases que, se trabalhadas, mineradas adequadamente, davam resultados preciosos sobre uma porção de coisa, padrões de relacionamento, preferências e consumo de música, hábitos de sair à noite, etc. Então, embora a gente muitas vezes tenha uma relação pareça grátis, porque a gente não paga, essas plataformas vivem o negócio do Google, do Facebook, entre outras empresas, mas essas duas são as principais, transformar em dinheiro os dados que os usuários nós criamos ao usar. Né? A gente fornece esses dados de boa, a gente produz esses dados, a gente alimenta as bases com esses dados, frequentemente durante o lazer, durante a atividade de lazer, e esses dados são usados com ou sem o nosso consentimento para uma porção de objetivos por muitas empresas, por muitos órgãos e por muitas pessoas. O sétimo e penúltimo ponto. Quando a gente fala de tecnologia, tem uma série de debates que eu acho muito interessantes a respeito dessa perspectiva das empresas, e principalmente grandes corporações, né? Amazon, Google, Microsoft, Facebook e outras, versus um conjunto de práticas sociais possibilitadas pela internet, né? Por exemplo, tem toda uma discussão sobre como a internet é um espaço em que deveria ou que deve vigorar a lógica do compartilhamento de conhecimento. Né? Então, essa discussão tem referência tanto em pensadores como Pierre Levy, quanto em vários dos cientistas e pesquisadores que participaram nos anos 80 e anos 90 do desenvolvimento daquilo que viria a ser a internet. Né? Em parte, é por isso que, para usar navegador de internet, para usar o sistema de localização de páginas HTTP, www, para usar e-mail, a gente não precisa pagar nem ser cliente de uma empresa, né? Nem alimentar uma base de dados de ninguém. E aí eu dou dois exemplos para finalizar esse ponto. Né? O primeiro deles, download de música na internet, mais ou menos entre 1996 e 2005, atingiu em cheio as vendas da indústria fonográfica. Né? Vendas de CD, principalmente, que era o principal
produto da indústria fonográfica no mundo inteiro. O que a indústria fonográfica fez? Ela reage, teve o apoio de governos de diferentes matizes, governo de direita, de centro, de esquerda, governos de regimes mais ou menos democráticos, mais ou menos autoritários, para estabelecer políticas públicas com relação a isso, que levaram, em muitos países, a criminalização do download de música, né? Então, donas de casa, senhoras de idade, foram conduzidas pela polícia, né, aos bancos dos réus, nos tribunais. Tem a cena lá da velhinha sendo conduzida por um policial de cada lado, subindo as escadas para entrar no tribunal, o policial segurando cada braço, e foram condenadas pelo Poder Judiciário dos Estados Unidos, isso aconteceu também em outros países, a pagar indenizações milionárias para as associações que representam a indústria fonográfica, por baixarem música, né, para consumo próprio na internet. A pesquisa da Juliana Viana discute muito bem isso, né, como praticamente todos os usuários que faziam download de música faziam isso para fins privados de ouvir música em casa, nos seus aparelhos, né? Praticamente ninguém ganhava um centavo com isso, né? Mas esses usuários não foram separados nem pela indústria fonográfica, nem pelos governos, de um fabricante ou de um comerciante de DVD pirata que fabricasse ou vendesse milhares de CDs ou DVDs por semana. Em poucos anos, essa indústria se adapta a essa nova realidade e começa a substituir grande parte dos lucros que eram, né, que foram com venda de fita cassete, de LP, depois de CD e tudo mais. Esse gasto é canalizado, por exemplo, para assinatura de serviços de streaming. Para compra de jogos eletrônicos de música, né? Além de estourar um monte de programas de televisão, né, de música que emulam competição esportiva, tipo The Voice e tudo mais. Quer dizer, a gente tem aí um período que é de, no máximo, uma década, 12, 15 anos, em que o modelo de negócio da indústria fonográfica toma uma pernada, digamos assim, da tecnologia, pelo menos uma fonte importante de renda, e essa indústria consegue criar formas de atacar em outras frentes e manter seus lucros, né, adaptar o que oferece para os usuários a esse novo cenário. O segundo exemplo é a oferta e consumo de sexo e pornografia online, né? A dissertação do Tibério França explorou um site em que os usuários entram para ver gente se masturbando na frente de uma câmera, né, expondo isso para qualquer usuário do site que entre lá e clique. Né? Ver sexo e pornografia é o que mais gente mais faz online, né? Mas quase ninguém se interessa em pesquisar isso, né? Eu acho isso um dado revelador de uma porção de coisas, né? Assim como quase todo mundo, inclusive eu, durante os 2 anos de pesquisa do Tibério, sacaneou ele por causa do tema dele, né? Eu acho legal também para a gente pensar como, mesmo numa área recente, uma área descolada, uma área que tem, né, entre as razões para a sua constituição, a luta contra preconceitos de tema, como é o caso do lazer, a gente considera alguns temas normais e outros não, ou considera alguns temas mais normais do que outros. E aí, o 8º ponto, que é bem breve para encerrar, que assim, eu dei vários exemplos de pesquisas que vêm sendo feitas dentro dos estudos do lazer,
mas eu acho importante dizer também que, com o mundo de possibilidades que tem por aí com relação à tecnologia, não tem praticamente nada feito, o que significa que está quase tudo por fazer. É óbvio que isso também acontece com outros temas, né? Considerando o quanto a nossa área é recente, muitos dos temas dela não eram suficientemente ou adequadamente cobertos por outras áreas, educação física, história, outras ciências humanas, sociais e tudo mais. Mas com a cultura digital, por uma porção de motivos, tem muito menos coisa coberta do que acontece com outros temas dentro do lazer. Assim, como bate-bola inicial era isso, queria agradecer a atenção de todas e de todos. Eu queria também dar boa noite, que é uma coisa que eu deveria ter feito lá no início e esqueci de fazer. Beleza? Ô, Rafael, muito bacana, obrigada pela sua fala. A gente já está recebendo aqui pelo chat as pessoas te parabenizando pela fala, muitos inscritos e inscritas também. E eu vou pedir para que quem quiser se inscrever, é só falar que tem interesse em fazer a pergunta, que a gente está com uma listinha de inscritos. E parabéns, né, pela sua fala, muitos dados interessantes que você trouxe, muitas pesquisas que você apontou. E eu queria começar com uma pergunta, Rafael, a respeito especificamente do streaming, que vem permeando aí as nossas vivências de lazer. E eu venho percebendo que, com o streaming, a relação com o tempo de lazer, né, ele borrou muito mais ainda, como você disse, nessa expressão, as fronteiras entre trabalho e lazer. Ou seja, a partir do momento que eu posso pegar uma série e maratonar, né, antes isso não era possível, eu tinha que esperar a HBO lançar terça-feira à noite, às 20 horas, o episódio, eu tinha que ficar em casa e esperar aquele episódio, né? Agora eu já posso baixar ou não, né? Se eu tiver acesso à internet, no intervalo do trabalho, no intervalo do almoço, eu posso assistir um pedaço da série, né? Eu posso ir ouvindo no carro o podcast, no caminho do trabalho. E o que você tem pensado sobre essas relações de lazer e trabalho, especificamente sobre as plataformas de streaming? Então, o que eu posso... assim, eu não pesquiso isso, tá? Então, o que eu posso te dizer, Carla, primeiro que certamente isso contribui para, como é que eu vou dizer, uma série de situações intermediárias aí, de brechas do cotidiano, a gente ter a sensação de que a gente está ganhando alguma coisa, pelo menos que não está perdendo tanto, né? Por exemplo, tempo no trânsito, né? Esteja você dentro de um trem, de um carro, ônibus ou o que quer que seja. E aí vou dizer também que tem uma galera que pesquisa isso dentro da comunicação. Né? Tem, particularmente no caso da música, tem uma trajetória aí já de, bota aí uns 20 anos de gente na comunicação pesquisando a questão da música, essa questão dos formatos, do consumo e tudo mais. E tem bastante pesquisa sobre isso. As associações e os congressos da comunicação têm grupos de trabalho específicos de música, e dentro deles a discussão que me parece mais forte, assim, o que tem mais gente fazendo de plataforma. E no caso das séries, também uma porção de gente tem pesquisado ultimamente, com uma ênfase, eu diria, em duas coisas. Assim, uma é entender, do ponto de vista da oferta do serviço, como é que as plataformas
se organizam para apresentar conteúdo para os usuários, né? Porque quando a gente abre a tela do computador, da televisão, mas a gente está de tudo mais para você assistir. E uma segunda perspectiva que eu sei que muita gente tem pesquisado é a partir do ponto de vista das interações das pessoas que assistem, particularmente daquelas que são mais interessadas, enfim, fãs, aí que categoria vai ser usada varia dependendo do objeto, da perspectiva e tudo mais, inclusive trabalhando a ideia de que esse pessoal não é só consumidor, quer dizer, muitos desses fãs também vão produzir histórias ficcionais, vídeos, imagens e por aí vai, né? Tem muitos trabalhos sobre isso, a respeito principalmente de séries, né, de fãs de séries, Game of Thrones e outras, aqui no Brasil, ameaças que alguns fãs fazem dentro das comunidades de dar spoiler e contar, enfim, o cara que consegue entender inglês e baixa o troço antes de ter legenda disponível em português, enfim. E aí dentro da discussão ameaça contar o final da história, esse tipo de coisa. Tem trabalhos que me parecem bastante interessantes, assim, sobre essa perspectiva dos fãs. E já tem uma pessoa ou outra pesquisando isso. Na verdade, uma pessoa que eu conheço pesquisando isso, que é da comunicação da UFMG, a Ana Vimiero, que trabalha com a ideia de produtividade online dos torcedores. Quer dizer, o quanto a facilidade que o celular deu de ter câmera, microfones, ser possível produzir foto, vídeo, postar essas coisas, editar e tudo mais, acabou fazendo com que vários torcedores, aí no caso ela trabalha com torcedores de futebol, acabassem começando a produzir podcast, produzir fotolog, no caso de fotografia, começar a narrar jogo de forma amadora, quer dizer, um conjunto de outras coisas aí que não coloca esses torcedores no lugar de quem quer competir ou tomar o lugar dos meios de comunicação mais institucionais, das emissoras de rádio que transmitem jogo e tudo mais, mas que permite também um tipo de produção que às vezes tenta só imitar o que os meios de comunicação fazem, mas às vezes tem inovações estéticas e tudo mais. E mais do que isso, uma fala também permite falar para determinados nichos, determinadas parcelas do público que, sei lá, torcem para um determinado time, mas estão interessados também em discutir um aspecto A ou B, né? Por exemplo, falar da beleza dos jogadores, que é algo que não é contemplado nas transmissões das emissoras tradicionais de rádio e de televisão, mas é algo que certamente uma parte grande da audiência dessas emissoras de rádio e televisão gosta de fazer, né? E aí o quanto essas novas formas de produção permitem discutir essas coisas, ou no caso, que é o que a Ana está pesquisando agora, né, no quanto podcasts, narrações de jogo e tudo mais, feitas, editadas e tudo mais por mulheres, vão colocar em questão o machismo, uma série de coisas que, em geral, são invisíveis nas produções tradicionais da mídia sobre esporte, não por acaso, porque quase todas elas são feitas por homens, né? Massa. Obrigada. Atualizando a lista aqui de inscritos, Alain, Bruno, André, Ana Cláudia, André Cap e o Augusto.
Então, agora vamos para o Alan, e eu peço para quem for fazer a pergunta, seja bem sucinto ou sucinta, para que a gente possa dar oportunidade para todo mundo. Vamos lá, Alan? Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, ouvir a fala do Rafael e ver grandes amigos aí também. Eu peço desculpas de eu ter entrado, eu peguei a metade final da sua fala, Rafael, mas é muito legal ver a gente debatendo isso agora, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, não sei se você já falou isso no início, a questão das habilidades que os professores, aí vou puxar a brasa para a nossa sardinha, os professores de educação física necessitariam ter para lidar com essa nova realidade. Essa nova realidade que eu estou falando já faz pelo menos uma década e meia, né? E hoje a gente está vendo o pessoal sofrer em casa, principalmente quem é professor de escola, tendo que passar conteúdo. Então, eu tenho diversos grupos, né? Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar. O pessoal que não consegue mexer com a ferramenta que é disponibilizada para ele. Então, é algo que a gente vem estudando isso, os grupos de comunicação e mídia, tanto na área da comunicação, que estuda a relação com o esporte, e tanto quem estuda a relação com a comunicação na educação física, no lazer, agora a gente está vendo a importância disso. Algo que já foi identificado há mais de uma década, como eu falei. Então, assim, você comentar um pouquinho isso, porque aquela competência que o professor tem que ter, a maioria dos estudos são feitos com professores de português e matemática. E agora a gente está vendo o quanto é importante a gente controlar aquela velha importância da educação para o lazer. O que eu tenho que fazer com o meu tempo? O que eu faço com o meu tempo? Agora a gente tem o tempo livre, a gente tem o tempo que foi tão disputado para ser conquistado, a gente tem ele, a gente não sabe o que fazer. Eu, particularmente, estou sofrendo muito para organizar minha rotina, né? Então, você comentar um pouquinho essa relação aí do tempo, do tempo livre, a importância dessas competências que a gente que lida na docência e na própria atuação prática. Recreador aí fazendo maratona recreativa na internet, cara, para ajudar as crianças a brincar, ajudar os pais, ajudar os próprios profissionais, né? Obrigado e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Legal, Alan. Obrigado. Então, cara, com relação às competências, assim, acho que não tem, né? Formação para isso. O que mais que eu posso dizer? Mas também não é que assim, não é só o professor de educação física, o professor de nenhuma outra disciplina escolar me parece que tem, do ponto de vista assim, de uma coisa adequada. Nem a gente tem também as condições, enfim, pegar os dados lá de acesso à internet que eu falei, nem a gente tem as condições com relação a isso. Quer dizer, a primeira coisa que me parece básica é que ninguém tinha que estar tendo aula nesse período. Ponto. Né? A partir daí, qualquer coisa que se tenda a fazer, me parece que vai dar errado. Eu acho assim, tem iniciativas, tem ideias, tem, mas não são coisas universalizáveis, não são coisas que foram desenvolvidas do ponto de vista de política pública e tudo mais. Vide esses dados de acesso, né? Assim, só para a gente ter um termo de comparação que não é um termo de comparação, mas enfim. Em 2009, quer dizer, 11 anos atrás, o Uruguai já tinha distribuído laptop para todas as crianças. Estavam na escola um laptop por criança que estava na escola no Uruguai. Agora, é aquilo, o Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes, não tem praticamente nenhum morro, com um território reduzido, que além de ter governos progressistas, é um paraíso fiscal, que em geral ajuda esses governos a ter dinheiro para gastar e garantir direitos da população. Aí é razoável, né, você poder falar de ter expectativa de desenvolver políticas que sejam mais universalizáveis, né?
O que me parece que a gente tem em muitos casos aqui no Brasil, e aí talvez existam, enfim, exceções que confirmem a regra, são coisas mais de cima para baixo que tem a ver com um pacotão de compra de determinado produto, determinado software e tudo mais, que obedece muito mais a uma lógica a boa e velha lógica de para onde vai 5, 10 ou 15% do dinheiro em determinadas licitações de compras muito grandes, do que propriamente numa preocupação com conteúdo, ou com aspecto pedagógico, ou, enfim, a autonomia do professor não vou nem falar. Então, assim, acho que tem pesquisa com relação a isso. Evidentemente, não sou nem de perto a pessoa mais autorizada a falar, porque não pesquiso o universo da escola, mas, independentemente disso aí, o que me parece é que não tem infraestrutura de nenhum aspecto, né? De nenhum aspecto. E aí, a maior parte das escolas, das instituições, não desenvolveu isso até anteontem, não vai ser agora de maneira atropelada nesse contexto que você vai conseguir dar acesso à internet, dar formação e tudo mais, por exemplo, propor de maneira adequada a partir de que série, que idade é razoável você ficar enchendo as crianças de tarefa como se tem feito, né? Quer dizer, as instituições privadas, em geral, estão tratando de maneira quase indiscriminada quem vai dos 6 aos 17 anos, né? Como se todo mundo tivesse as mesmas competências e como os pais estivessem em casa, como se os pais estivessem em casa à toa, né? E aí pudessem ficar supervisionando o que os filhos estão fazendo e ajudando a mexer em computador e tudo mais. Legal. Obrigada, Alan. Obrigado, Rafael. O Alan até disponibilizou um trabalho realizado pela Universidade do Rio Grande do Norte. Ele colocou aí no chat, quem tiver interesse. E agora é o Bruno. Brunão. Beleza, Carlete. Boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Beleza. Valeu, Carlete. Ô, Rafa, primeiramente, valeu aí pela sua fala, né? É bacana demais ouvir você falar. Você optou por trazer vários dados aí que, por si só, já nos provocam muito, né? Você citou aí os trabalhos do professor Guilherme, da Paola, né, que inclusive estão aqui acompanhando essa sua fala. É muito legal poder experimentar esse momento, né, com todo mundo aqui junto de longe, né? Você já abordou, já passou aí brevemente, né, assim, a questão a tradição das políticas públicas em relação à aquisição de equipamentos, né, de hardware, sem necessariamente promover uma formação, né, mais aprofundada para utilizar esses instrumentos, né? Então, eu ia meio que passar um pouco pela política pública, te provocar num sentido, mas acho que você já passou por aí. E aí, outro ponto que eu queria mencionar é com relação o início da sua fala, quando você claramente coloca que hoje esse acesso, né, a esse ambiente digital, a essa cultura digital, né, usando aí um termo que acho que o Guilherme utilizou na tese dele, como é que ele está diretamente relacionado ao exercício da cidadania, né? É como se esse letramento digital, que não passa somente pelo saber ligar um instrumento, mas de ter criticidade, que é todos os elementos lá, e como que você percebe isso, sobretudo nos dias de hoje de pandemia, em relação aos idosos, né? Eu tenho tentado ter contato com meus avós pela internet e cada vez que a gente tenta é uma luta, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto, né, da cultura digital em relação a esses, já com críticas àquele nativo digital,
né? E os idosos estão bem distantes, ainda mais distantes desse processo. Então, eu queria te ouvir e já também parabenizar pelo livro que você mencionou, a organização com a Ju, né, que é uma querida nossa aí do Oricolé, e te agradecer novamente pela oportunidade e mandar um abraço a todas e todos que estão acompanhando aí. Legal, Bruno. Então, eu não avisei nenhum deles, né, que eu ia mencionar os trabalhos, nem também sabia quem é que ia estar aqui assistindo. Então, com relação ao que você falou, eu acho que tem o lance da inclusão digital, assim, a gente tem que pensar tanto do ponto de vista do acesso quanto do ponto de vista do saber mexer, né? E as duas coisas são bastante complicadas, né? A gente tem muitos limites para as duas coisas em termos de população brasileira. E aí eu concordo contigo, quer dizer, se por um lado nativos digitais é uma simplificação, por outro lado, à medida que a idade das pessoas mais avançada e mais tempo essas pessoas passaram sem ter contato com essas coisas ao longo da vida, mas menor a probabilidade, obviamente, delas desenvolverem uma familiaridade com isso, né? De novo, me parece que política pública a sério a gente não tem com relação a isso, nem com relação à questão básica do acesso, como eu falei, né? O Brasil já teve, sei lá, 2 ou 3 planos nacionais de banda larga que não deram em nada até onde eu sei, né? E com relação ao saber mexer também, quer dizer, o processo de exclusão das pessoas mais velhas do acesso aos serviços bancários é um negócio brutal nos últimos 10, 15 anos. Né? Eu vivi isso pessoalmente com minha avó, com a irmã dela e com outras pessoas que até um determinado momento tinham muita dificuldade de lidar com caixa eletrônico, preferiam 1000 vezes ir à boca do caixa, pagar as contas, sacar dinheiro e tudo mais, mas que conseguiam decorar uma sequência de botões que você precisava apertar para poder sacar dinheiro, por exemplo. E durante anos conseguiram fazer isso. A partir do momento em que o número 2 ou 8 da senha aleatoriamente começa a aparecer cada vez em um lugar da tela, você já não tem mais aquela mesma sequência e elas simplesmente não conseguiram nunca mais usar a autonomia que elas tinham, tanto minha avó quanto minha irmã dela moravam sozinhas, né, a autonomia de ir ao banco, pagar as contas, resolver as coisas e tudo mais, deixaram de ter. Né, por uma questão tecnológica que o banco supostamente diz que está protegendo a gente de fraude. O mesmo tipo de coisa acontece se a gente vai para o público, né, para o serviço estatal. Quer dizer, tem poucos... nos postos da Receita Federal tem 3 ou 4 computadores ali com 2 ou 3 estagiários que ajudam você a fazer as coisas e tal. Mas uma série de outros serviços públicos, as pessoas não sabem nem aonde perguntar, né? E boa parte das coisas você não consegue sequer mais agendar um atendimento pelo telefone. Quer dizer, a gente saiu de uma situação em que no momento em que os serviços de telefonia foram privatizados nos anos 90, os contratos de privatização estabeleceram uma obrigação, quer dizer, cada município do território brasileiro tinha uma empresa que comprou o direito de operar telefonia fixa ali, né, no leilão. Uma
das contrapartidas que essa empresa tinha que ter era oferecer um telefone público a cada não sei quantos quilômetros, para cada não sei quantas mil pessoas e tal. Se as empresas cumpriam isso e a Anatel fiscalizava adequadamente, são outros 500, evidente que não. Mas existia essa obrigatoriedade. A gente simplesmente aboliu, né? Existem hoje milhares de municípios no Brasil que não têm mais telefone fixo. Isso significa que a população não tem como entrar em contato com a prefeitura, com as secretarias. O serviço de telefone fixo foi cortado ou pela prefeitura para reduzir custos ou pela empresa de telefonia porque não é mais fiscalizada. E as pessoas, quer dizer, voltamos sei lá, 70 anos atrás, para resolver alguma coisa, você precisava se dirigir ao lugar. Né? Vide aí as confusões essa semana para regularizar CPF, ter informação na Caixa Econômica e tudo mais. Quer dizer, a gente tem problemas muito sérios, e eu diria que esse é mais um dos aspectos em que as pessoas de mais idade e dos que têm mais idade, aqueles com menor instrução, ou com dificuldades cognitivas, né, problemas de memória, demência, uma porção de coisas, ficam mais largados à própria sorte, né? E aí, obviamente, sujeito a golpes, tomar volta de gente da própria família que tem a senha. Eu já trabalhei em banco, enfim, é impressionante a quantidade de casos de gente de idade que acha que foi roubado e alguém da família que tem acesso à senha, ao cartão e movimenta a conta sem a pessoa saber. Aí, muito obrigada, Bruno, pela questão, Rafa. Agora o próximo é o Alexandre, o André Alexandre. André Alexandre? Acho que ele está aqui ainda, o André Alexandre. Então vamos... Ele está online, mas não... Passa para o próximo, Carlete. Pode ser o André. Não, daqui a pouco, Andrezinho, segura aí. Então vamos lá para Ana Cláudia. Professora Ana Cláudia? Saiu? Não, voltei o som aqui. O André apareceu. Vamos lá, André Alexandre? Vamos lá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Pessoal, desculpa aí, é porque eu estava com o som desligado aqui. Vamos lá. Primeiro, boa noite para todo mundo. Não tive tempo de pegar meu copo, mas assim que acabar aqui eu vou beber umas caipirinhas. Vamos lá. Assim, uma questão que está sendo trabalhada aí, os colegas que perguntaram anteriormente, que para não esquecer, é pensar assim, se nesse período de quarentena vai possibilitar a gente dessa nova relação, né, entre lazer e as vias digitais bem entre aspas, vias tecnológicas também entre aspas, se quisermos usar vias virtualizadas também, né, usando PRLV, também entre aspas. Ou seja, se dá para a gente pensar uma nova relação a partir de vivendo agora nessa quarentena. E aí tem mais subquestões para sintetizar. Caso sim, e a partir da fala do Rafael, se essa relação entre acesso à tecnologia e classe não se torna uma questão muito preocupante, não. O Rafael já adiantou isso na fala dele, um país como o Brasil. Eu vou dar um exemplozinho, sem citar nomes, para não parecer antiético, que eu estou vendo, assim, algumas universidades federais, eu não vou dizer nome, promovendo torneio, por exemplo, de esporte, fosse uma ação universalizante de assistência estudantil para todo mundo. Só que, convenhamos, né? Quem participar desse campeonato de esporte? Todos os estudantes que querem? Todos os estudantes que podem? Então, eu só deixo essa reflexão aí para o Rafael, meu querido amigo Rafael, discutir com a gente, se ele quiser. Obrigado. Então, André, é isso, cara. Eu acho que é óbvio que, em tese,
tese, oferecer as coisas é melhor do que não oferecer. Agora, eu acho que a diferença é as pretensões que você tem daquilo ali ser universalizante, ou pelo menos estar de fato aberto a todo mundo, ou não, né? Quer dizer... E, obviamente, também uma certa... Eu acho que, como é uma situação nova, imprevisível, e por aí vai, mas, assim, o quanto a nossa própria percepção dela, em geral, é muito limitada, né? Quer dizer, aquela coisa assim, fica em casa. Porra, 70% dos trabalhadores do Brasil não tem um trabalho formal. Quer dizer, você vai ficar em casa como? Você precisa ir para a rua para ganhar alguma coisa. E o lance do acesso é a mesma coisa, né? Quer dizer, quantas pessoas têm uma casa com vários cômodos que dá para ficar isolado, que nem eu estou aqui, com uma conexão boa com a internet, ar-condicionado ligado, não tem outros barulhos da casa interferindo muito, tudo mais, assim, qual é a relação disso para a população brasileira, né? Dar aula agora representa o quê? Quer dizer assim, não é presencial, não é EAD, né? Mas o que é isso, então? Né? O que se está oferecendo no ensino privado? Quer dizer, uma contrapartida para ver se as pessoas continuam pagando os boletos. Às vezes eu tenho a sensação às vezes eu tenho a sensação que é isso, né? Então, estranho seria se, no caso do Brasil, as desigualdades e essas questões não se refletissem também nas possibilidades que a gente tem de uso da tecnologia, né? Seja para fins de lazer durante a quarentena, seja para outros fins, né? Como o Bruno estava falando, quer dizer, você particularmente isolar a galera mais velha, repetindo o argumento de que fique em casa, assim, é bastante complicado, né? Quer dizer, como diretriz geral, beleza, é isso que as pessoas têm que fazer. Agora, operacionalmente, como é que você faz isso? Quer dizer, eu lembro que na minha universidade, por exemplo, uma vez, há uns anos atrás, eu fazia parte do conselho universitário, né? E a pró-reitora falou assim, no meio de uma reunião do conselho universitário, que a universidade tinha um psicólogo, um profissional de psicologia para atender 7 mil estudantes. Isso era a situação de antes, quer dizer, dificilmente isso vai melhorar ou vai ser mais adequado agora nessa situação de quarentena, né? Eu tenho 10 anos de Unirio, nos últimos 5 anos, em vários semestres, eu dei aula no prédio da enfermagem, uma escola de enfermagem centenária, jamais vi sabão na mão para lavar as mãos. Quer dizer assim, a instituição, durante 10 anos a fio, forma enfermeiros que, durante os 5 anos de graduação, jamais tiveram sabão no banheiro para lavar as mãos. Quer dizer, será que esses enfermeiros vão desenvolver esse hábito para depois, antes de atender a gente nos hospitais, nos postos de saúde e tudo mais? Eu sempre reclamei disso lá e, aparentemente, eu sempre fui considerado chato, entendeu? Ficava falando disso. Tá todo mundo doido para voltar às aulas num banheiro que não vai ter sabão, né? Tanto no prédio da enfermagem quanto no prédio que eu trabalho. E aí tá todo mundo doido para voltar às aulas sem a gente saber quem teve o troço ou não teve, se quem teve vai poder pegar ou não, e vamos voltar para um banheiro que, obviamente, não é que as universidades vão ter mais recursos agora, né? Já que o dinheiro todo precisa ir para a saúde. Então, assim, não é minimizar essa situação que a gente está vivendo, mas é também falar assim, porra, dificilmente
determinadas coisas que já eram razoavelmente complicadas antes vão se resolver ou vão melhorar agora, né? Me parece. Aí, obrigado, André, Rafa. Próximo, Andrezinho. Andrezinho, isso. Boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês e participar desse debate com o Rafael Fortes. Tive o prazer de ter aula com ele no doutorado. Queria também saudar aí o Helder, e em nome do Helder, o pessoal do Oricolé que se mobiliza para colocar isso no ar. E os meus alunos, estou com um grupo de alunos aí acompanhando e para a gente discutir essa questão do lazer e tecnologias com uma possibilidade aí atual de utilizar esse recurso, essa tecnologia como atividade de lazer, mas você destacou bem a necessidade de ter que democratizar o acesso, né, às tecnologias, à internet, enfim, então precisa de política pública para isso. Mas eu queria saber se você, Rafael, conhece algum estudo. Você falou de alguns estudos aí, trouxe alguns dados interessantes, mas você sabe de algum estudo ou tem aí um panorama de como esses acessos, principalmente dos jogos, né, via tecnologia, pelos jovens, pelos adolescentes, qual que é o impacto disso? Tem algum estudo já apontando se a participação nesses jogos, esse tempo grande que os jovens adolescentes ficam na internet, ou ouvindo música, ou utilizando esses jogos, principalmente os Free Fire da vida, né, e outros mais que tem aí, o da moda agora é o Free Fire, tem impactado no processo educativo deles, ou mesmo nessa possibilidade de educar, né, para a própria questão da utilização do seu tempo livre, ou é mais um momento que as pessoas têm para fuga da realidade e continuar naquela perspectiva de uma ocupação do tempo num viés mais funcionalista mesmo de só passar tempo? Então, André, obrigado pela pergunta, cara. Eu acho assim, por exemplo, tem trabalhos na área de psicologia, psiquiatria e tudo mais, de uma galera preocupada com a questão de vício / adição e em que medida jogar muito, usar muito computador, celular e tudo mais se torna algo que tem consequências psíquicas, enfim, não dormir direito, não comer, se desinteressar de outras atividades, parará. Existem trabalhos sobre isso. Isso é um viés. Um segundo viés de coisas que eu sei que existem, e aí eu não sou especialista em área de educação nem de trabalho de educação, mas me parece que é uma ênfase muito presente numa galera da educação, mas também da comunicação, que são trabalhos, como é que eu vou dizer, falando dos potenciais dos jogos, da tecnologia, parará, mas assim, ensaio do sujeito dizendo como é que a realidade pode ser, deve ser. Muitos dos trabalhos de, sei lá, 10, 12 anos atrás sobre inclusão digital são isso. Quer dizer assim, tem teses e dissertações de 100, 200 páginas sobre como a inclusão digital deve ser e tudo mais, mas o sujeito jamais perguntou para alguém que não tinha contato com o computador ou com a internet e passou a ter, o que isso mudou na vida da pessoa e tal. Quer dizer, aí um trabalho que eu gosto, que já é de, sei lá, de uns 10 anos atrás, talvez mais, mas que discute isso, é um trabalho que a Olívia Bandeira de Mello fez na comunicação sobre, na época era Lan House, uma Lan House privada e um telecentro que a Prefeitura de Niterói tinha instalado numa mesma comunidade, né, no Morro do Estado, que é um morro lá no centro de Niterói. Né? E aí o quanto os públicos desses lugares
tinham diferenças e semelhanças, quem frequenta, o que vai fazer, como é que são as relações, como é que são as expectativas e tudo mais. E aí é legal que mais para o início do trabalho, não lembro se, sei lá, no primeiro ou no segundo capítulo, ela dialoga com a bibliografia, e aí, assim, tem a bibliografia, parte da galera que falava de inclusão digital como sendo uma coisa assim, você precisa dar o acesso e você precisa ensinar a mexer nas ferramentas, né? E aí é uma visão muito instrumental da coisa também, quer dizer assim, se você montar um telecentro e um monitor e dirigir as pessoas para ensinar a mexer nos programas do Office, para ensinar a fazer isso, não sei o que, aí você está qualificando, né, as pessoas. E aí, nesses telecentros, por exemplo, era proibido entrar em rede social, era proibido jogar, era proibido fazer, sei lá, de 10 coisas que interessavam para as crianças e adolescentes, 9 não podia fazer ali. Olhar o e-mail era só para anexar currículo e mandar para coisas de trabalho e tudo mais. E aí aquilo, enfim, você que tem uma experiência de muitos anos em escola sabe disso muito melhor do que eu. Quer dizer, se você já começa de cara colocando uma lista enorme das coisas que não pode, a possibilidade de estabelecer uma conversa, daquele espaço ser considerado legal e tudo mais. E aí uma das coisas que ela observa na Lan House, assim, é uma época que tinha iniciativas legislativas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, de tentar proibir a presença de adolescente em Lan House. O Rio de Janeiro chegou a proibir que quem tivesse com uniforme de escola pudesse entrar em Lan House. Né? Aquela coisa assim, a Lan House é o novo lugar do mal, porque ali tem consumo de drogas, prostituição, as crianças, os adolescentes estão cometendo crimes e tal, então se a gente proibir os adolescentes de entrarem na Lan House, eles estão salvos. E aí ela mostra como vários dos adolescentes não tinham dinheiro para pagar pela hora de uso do computador, mas iam para lá no fim da tarde ou no fim de semana para ficar sentado num sofá trocando uma ideia, porque era ali que os amigos estavam, né? E porque não é exatamente uma área de Niterói que tivesse trocentos outros espaços de lazer, ou espaços para esses jovens se encontrarem, trocarem ideias, ficarem ali à vontade, sem estar na frente dos pais e poder conversar, né? Não tinha absolutamente nada a ver com consumo de drogas e tudo mais, mas foi um espaço amaldiçoado, né? Foi um espaço muito frequentado por jovens de periferia, e aí, como qualquer coisa que os jovens de periferia façam aqui no Rio de Janeiro, isso vai ser criminalizado, né? Jogar capoeira ou cantar samba 100 anos atrás, é funk hoje em dia, é Lan House 15 anos atrás, enfim. Você simplesmente proíbe, né? E, em geral, a escola lida muito mal com essas iniciativas também, né? Não só dentro de sala, enfim, beleza, dentro de sala, a autonomia do professor, isso é um consenso básico, eu imagino, mas mesmo nos outros espaços, né? Por exemplo, se os alunos têm ou não têm acesso ao Wi-Fi, né? O que se pode acessar? Eu lembro que, sei lá, em 2005 eu orientei uma monografia, eu trabalhava numa universidade privada aqui do Rio, orientei uma monografia de conclusão de curso, que era sobre blog, e a aluna não tinha como fazer na biblioteca da universidade, nos laboratórios da universidade, porque não deixava acessar nenhum endereço de blog. Né? Então, acho que tem uma suposta preocupação com pedofilia, você não saber com quem que o adolescente está falando e tudo mais, mas que acaba extrapolando para uma pura e simples proibição de um conjunto de coisas que, em muitos casos, vai levar à burla, né? Que é uma das coisas que aparece no trabalho do Guilherme, né? Quer dizer assim, e olha que o trabalho do Guilherme enfoca só o que a molecada faz na escola, não o que a molecada faz em casa. Mas, assim, se você não pode usar o seu celular para nada, porque os pais proíbem, ou se
você não tem acesso ao Wi-Fi, se acabou o quanto de dados você podia acessar por mês, não sei o que você vai fazer? Você vai usar dos colegas, né? Da mesma forma que você pega uma bola emprestada para jogar, que você pega uma bicicleta emprestada, que você pega um skate ou uma prancha de surf emprestado, né? Mas, assim, do ponto de vista institucional, continua sendo muito mais, acho que pela lógica da proibição geral, e aí você resolve o problema, do que, inclusive, cara, exigindo login de acesso em um conjunto de coisas, é a coisa mais fácil do mundo você identificar 2 ou 3 estão fazendo alguma besteira, alguma coisa que não pode, e você vai ali e chama para conversar, troca uma ideia e tudo mais, né? O controle já está dado, né? Pela tecnologia. Você não precisa ficar zanzando pelo ambiente da universidade ou da escola para xeretar o que os estudantes estão fazendo, né? Mas, ainda assim, as instituições tendem a simplesmente proibir. Claro que a gente tem que pensar também, eu acho, pelo menos no caso das instituições públicas, assim, quanto ganha um funcionário, um técnico administrativo e tudo mais, numa área de TI, qual é o salário que as universidades, as escolas, tudo mais públicas oferecem para um profissional versus o que esses profissionais ganham na iniciativa privada. Né? Talvez seja uma das áreas em que a diferença é mais brutal, do ponto de vista dos salários não serem atrativos. Né? E aí é óbvio que isso vai ser eu acho que isso é um problema sério que também me parece que nunca foi abordado, particularmente nessa área. Os profissionais bons tendem a ser disputados à tapa pelas empresas e a ganhar muito bem. O salário padrão que é oferecido nas escolas, nas instituições e tudo mais é muito pouco competitivo e muito pouco atrativo. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Assim, por que a gente paga 35 mil por mês para um procurador, porque o procurador tem que ser sempre um dos melhores, mas o técnico de TI da rede pública vai ganhar um salário que mais ninguém que tem a formação dele vai ganhar, que trabalha em iniciativa privada. Obrigado, Rafael. Valeu. Muito bom esse debate, hein? Antes de passar para mais um inscrito, eu queria relembrar que na próxima quarta-feira, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai ter esse mesmo bate-papo com a professora Silva Amaral sobre direito ao lazer e políticas públicas no contexto brasileiro. Então, no mesmo horário, quarta-feira, às 19 horas, está todo mundo convidado. Então, agora passo a palavra para o Augusto. Augusto foi o último inscrito. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite. Obrigado a toda a galera do Oricom. Obrigado ao Rafael pela fala, ao Brunão por ter estendido o convite para a gente do LAGEP, aluno do Brunão, da Denise também, que está presente aí, e um prazer ouvir essa fala. E queria colocar que alguns pontos que foram levantados aí, como a questão do acesso, que ele tem muito mais pessoas que não têm acesso e contato do que parece, que os jovens não são tão adaptados e tão nascidos na tecnologia, quanto também essas questões associadas às mudanças na sociedade, que os empregos, os melhores remunerados, principalmente, vão andando, o sistema vai andando conforme um certo letramento digital, uma certa adaptação, e para estar bem pontuado, grosseiramente falando, nisso, tem que ter uma certa condição, como foi falado pelo Rafael aí, diversos fatores podem interferir. E
nos primeiros anos de vida também, com uma plasticidade cerebral ainda muito grande, as pessoas que nascem com mais acesso, uma melhor condição, de ter uma melhor educação, de estar inserida mais estímulos, e essas pessoas que estão em outros lugares que não têm essas mesmas oportunidades, quanto mais isso vai se intensificando, ao meu ver, as pessoas vão tomando futuros culturais, vão se tornando seres culturais muito diferentes, como se fossem até quase que duas espécies. E queria sua opinião, Rafael, sobre o sistema com toda essa discrepância que está tendo. Você me diz da questão dessas oportunidades e do que você acha como você acha que essas pessoas vão conseguir se adequar ao sistema, se elas vão conseguir se adequar ao sistema, ou se o sistema vai conseguir se adequar a essa grande quase que duas espécies de seres, se o sistema vai conseguir se dar bem com isso, e queria que você apontasse da sua visão 2 grandes pontos impactantes que já estão sendo desencadeados ou que podem ser desencadeados com toda essa diferença aí, nesse momento que aparentemente é o mundo da tecnologia, mas que não é para todos, né, como você falou aí. Obrigado. Então, Augusto, obrigado pela pergunta. Então, enquanto você estava falando, assim, eu vou tentar formular de uma outra maneira. Eu diria o seguinte: só o acesso não resolve, mas sem o acesso não dá nem para a gente começar a conversar, né? O trabalho da Olivia vai mais ou menos nesse sentido, quer dizer, tem uma galera que vai ter uma visão muito, como é que eu vou dizer, quase ortopédica das coisas, de dizer assim, bom, você tem que oferecer o acesso, mas o acesso precisa ser para isso, para aprender a fazer isso, aquilo e aquilo outro, né? Enquanto, obviamente, do garoto que tá dentro de casa com o seu videogame bom ou com um computador de última geração, ele não vai ser, digamos assim, julgado moralmente porque ele está simplesmente jogando, se divertindo, qualquer coisa. Quer dizer, acho que um dos problemas que a gente tem aí, ainda muito forte, inclusive em falas do pessoal da esquerda, é essa visão meio moralizante a respeito das coisas, entendeu? E aí vou dar um exemplo que não tem a ver com tecnologia, mas assim, pegou fogo o Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro, né? Cara, um monte de gente assim, não, mas o museu estava lá e um monte de gente no Rio de Janeiro nunca foi, e as pessoas não visitavam, não sei o que lá. Porra, é serviço público, cara, tem que estar lá. Que nem o pronto-socorro do hospital tem que estar, a delegacia tem que estar, as outras coisas tem que estar. Se as pessoas vão usar ou não, aí são outros 500, entendeu? Que nem a passarela tem que estar para você não precisar atravessar a rodovia. Ah, mas tem gente que atravessa debaixo da passarela e é atropelado. Porra, beleza, agora eu não tenho que atravessar no meio da rodovia por não ter uma passarela, né? Você não vai construir a passarela. E eu acho que o lance do acesso e o lance dos tipos de uso passa um pouco por aí. Passa um pouco por aí também, né? Boa parte da literatura sobre inclusão digital, sobre tecnologias e tudo mais, vai dizer assim, não, é importante a inclusão digital, é legal ter jogo, é legal ter não sei o quê, desde que o jogo seja didático. Ou então, assim, é legal jogar videogame porque você aprende a pensar rápido, porque você aprende a não sei o que lá, quer dizer, aplicando a esses usos de dispositivos tecnológicos um suposto valor positivo, desde que aquilo ali seja funcional, que, porra, já é trocentos anos aplicado a várias outras coisas, enfim.
esporte, uma série de outras atividades e políticas de lazer. Quer dizer, eu acho que o difícil aí, como esses usos são coisas muito recentes, eu acho que o difícil é a gente conseguir dar uma desbastada no que são essas variáveis, entendeu? Quer dizer, até porque isso tem um potencial fodido. Quando a gente, fala de computador ou de celular com acesso à internet, isso vai servir para jogar, mas vai servir para uma porrada de outras coisas. Vai servir para jogar uma porção de coisas diferentes. Não necessariamente coisas que possam ser o tempo todo instrumentalizadas para fins didáticos nas disciplinas da escola, e tudo mais, entendeu? E aí, de novo, me parece que essa perspectiva moral ou moralizante, ela também é aplicada desigualmente com relação aos indivíduos, entendeu? Quer dizer, assim, é um pouco um uso útil ou responsável das tecnologias é cobrado de uma parcela da população, por exemplo, da molecada adolescente, mais ou menos naqueles mesmos termos de que, sei lá, os dois amigos negros que eu tenho que cursaram comunicação social em universidades públicas na mesma época que eu, ouviram das mães a vida inteira de que, assim, você não pode falhar, você não pode errar, você não pode isso, não sei o que lá, porque senão você vai se fuder muito mais do que os outros. Quer dizer, é óbvio que o discurso não é algo tão direto quanto esse discurso das mães, que no caso de adolescentes negros aqui do Rio de Janeiro, tem a ver com a sobrevivência física, dependendo de você estar no lugar errado, na hora errada, circulando pela cidade, você leva um tiro da polícia e morre, mas que no caso das tecnologias me parece mais ou menos a mesma coisa, quer dizer assim, como se os adolescentes ficarem falando besteira, zoando, compartilhando meme e tudo mais na internet, isso fosse uma coisa em si moralmente condenável, porque esses adolescentes têm acesso àquilo ali e precisavam estar se qualificando, fazendo cursos, montando currículo e não sei o que lá. Quer dizer assim, como se a molecada que usa a bicicleta do Itaú aqui no Rio de Janeiro para fazer entrega pelo iFood e tudo mais, não dominasse esses dispositivos tecnológicos a partir do interesse / necessidade. Né? Você precisa usar a bicicleta do Itaú, porque você não vai pedalar 40 quilômetros de onde você mora até o lugar onde tem as pessoas que pedem as entregas, né? Não dá para você transportar a sua bicicleta, o trem e o metrô não deixam você fazer isso, você precisa usar a bicicleta do Itaú, a bicicleta do Itaú precisa ser colocada em outro ponto de hora em hora. Todo mundo sabe mexer pelo celular no sistema para bloquear e desbloquear a bicicleta, paga o troço, mexe com as plataformas lá de entrega e tudo mais. Isso não tende a ser valorizado, digamos assim, como um exemplo de que a nossa juventude consegue se virar com a tecnologia, aprender e trabalhar e produzir renda mesmo quando não tem trabalho. Né? Não tende a ser, de uma maneira geral, visto como algo nesses termos. Né? Já tem uma galera de antropologia, inclusive, fazendo pesquisas com essa molecada, que trabalha de entregadora e tudo mais em diferentes cidades, e tem aparecido coisas interessantes aí com relação a isso. Eu diria que, cara, as pessoas vão se virando, né? Agora, evidentemente, se você garante acesso para todo mundo, já facilita bastante as coisas, né? É isso. Valeu, Augusto. E agora a Liana. Liana, vamos lá? Vamos lá. Boa noite a todos. Parabéns para o Helder pela iniciativa, pelo Oricolé todo, né? E obrigada, Rafael,
pelos conhecimentos que você trouxe, que você está compartilhando com a gente, faz a gente pensar em muitas coisas, né? Olha, as tecnologias, eu acho que elas estão mesmo cada vez mais presentes na vida, pelo menos de uma parcela, né, da sociedade, e que nesses dias de isolamento, ela vem salvando o tédio de muitos de nós, né, ela acaba contribuindo bastante para as aproximações que a gente quer e precisa ter, até por conta da nossa saúde mental. Mas eu vejo também, Rafael, as tecnologias contribuindo bastante, auxiliando bastante nas nossas pesquisas, nas coletas de dados, né? Elas conseguem fazer uma ampliação do alcance dos sujeitos, dos contextos virtuais onde eles estão, e também a partir de disparo de e-mails, de chats. Aqui no grupo a gente tem caminhado um pouquinho por esse lugar. Mas, ainda assim, a gente percebe devolutivas muito baixas, porcentagens de devolutivas muito baixas, quando a gente pensava que isso não iria mais acontecer, porque existe uma possibilidade, uma facilidade maior, né, para o entrevistado. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, e também aproveitar para te perguntar sobre aprovação em comitê de ética. Por exemplo, naquela pesquisa que você citou, só como exemplo, do moço que estava pesquisando pessoas se masturbando. Então, assim, como eu pesquiso drogas e a gente sempre esbarra no comitê de ética, dá um trabalho danado, eu queria saber como é que vocês estão se saindo desses lugares. E, mais uma vez, obrigada, Rafael. Então, Liana, muito legal. Cara, facilita muito, né? Eu não trabalho com questionário, mas, porra, eu fico imaginando quem trabalha com questionário, principalmente para tabular dados e fazer coisas quantitativas, o quanto isso facilita, fora no caso de quem lida, por exemplo, da galera de história, que lida com uma documentação que foi acumulada ao longo de séculos em papel, a possibilidade disso estar digitalizado, o que facilita, entendeu? De você não precisar se deslocar até o lugar tal e ficar com um notebook, ou, no caso da Biblioteca Nacional daqui do Rio de Janeiro, com uma folha de papel e um lápis, que não pode usar a caneta, escrevendo os dados, transcrevendo as coisas e tal. Então, sem dúvida, isso deu uma facilidade muito grande. O lance das devolutivas muito baixas, assim, eu não conheço quais são os padrões, quais eram os padrões antes, na época do papel e tudo mais, para te dizer. O que eu chutaria dizer é o seguinte, cara, do mesmo jeito que é muito mais fácil para a gente, para você mandar, é mais fácil para as outras pessoas. E aí, cara, chega toda semana uma porção de coisa em lista, uma porção de demanda e tudo mais. E aí, enfim, você atinge muito mais gente, mas o percentual, eu sei lá se é o mesmo do que era 30 anos atrás, quando se fazia as coisas em papel. Mas, assim, a possibilidade de dispersão das coisas online me parece muito grande. E acho também que, assim, isso vale para o e-mail, isso vale para o WhatsApp, isso vale para qualquer coisa. Cara, quanto mais tempo você fica sem acessar, mais coisa fica acumulada para quando você entra. Aí, quando você entra, você responde correndo uma porção de coisa picada, que é rapidinho, e isso aqui você fala assim, não, isso aqui é um questionário sério da pesquisa da Liana, eu vou deixar para fazer depois. Cara, já era, isso vai ficar soterrado depois de não sei quantas demandas. A gente não tem mais a necessidade de ficar limpando caixa postal, que nem havia nos anos 90 com e-mail, por exemplo, que a capacidade de armazenamento acabava. Então, tem muita coisa que se perde no limbo, né? Além de, eventualmente, outras coisas, enfim. No meu caso,
por exemplo, no caso de uma pesquisa que eu sou solicitado a participar todo ano, e todo ano eu penso se eu vou participar ou não, que é da autoavaliação institucional da minha universidade, tem um campo no final do formulário de sugestões para o ano que vem. Todo ano eu sugiro botar a opção não existe no campo avalie a sala de professores do centro em que você trabalha, porque não tem sala de professores no prédio onde eu trabalho. Né? Tem 10 anos que eu preencho o formulário, jamais a opção não existe e foi acrescentada. Eu tenho que dizer se ela é muito ruim, o que, digamos que assim, depois de alguns anos, esse processo de avaliação começa a fazer menos sentido para mim, né, assim. Mas eu diria que, cara, é tudo muito disperso, né? Então, a probabilidade de alguém sentar para fazer, prestar atenção e tudo mais o que eu tenho percebido que funciona, mas aí é óbvio, isso não dá para produzir o tipo de dado que você consegue quando você parte para survey, questionários e tal. O grosso dos trabalhos que eu oriento é tudo qualitativo, e aí você parte daquele esquema de conversa com uma pessoa, a pessoa indica a outra, não sei o que lá. Só que aí é óbvio, né? O poder generalizante dos trabalhos e tudo mais, você só consegue tirar conclusões sobre aquele universo aí, né? O que para coisas como para temas como drogas e outras coisas, você consegue ir até a página X só com a questão qualitativa, né? Sem você ter dados quantitativos, você fica muito limitado no que você pode o que você pode afirmar. A mesma coisa vale para violência, enfim, vale para a galera que trabalha com aspectos quantitativos de avaliação de educação, políticas públicas e um conjunto de outras coisas. Não adianta você ficar entrevistando 15 ou 20 pessoas que são legais e se dispuseram. Então, eu diria que, assim, eu acho que esse problema é geral, e eu acho que tem um outro problema que eu não vejo problematizado na maioria dos trabalhos, que é o seguinte: você não tem controle, às vezes não tem muito controle sobre quem é que está de fato respondendo. É óbvio que assim, a gente não vai partir do pressuposto de que todo mundo cheio de coisa para fazer, vai ter algum desocupado que não está naquela categoria que você está perguntando e vai sentar para ficar 10 minutos preenchendo um questionário de um troço que não tem nada a ver com o que a pessoa faz. Mas também essas mediações ficam muito mais fluídas, né? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, é que no caso desses... eu conheço pesquisas sobre fã de série, tipo Game of Thrones, essas coisas. Que o pesquisador consegue, sei lá, 300 pessoas responderem o questionário. Mas aí como é que consegue? Porque o próprio pesquisador é fã, tá ali, participa da comunidade, os outros sabem quem é, não sei o quê. Num determinado momento você fala assim: gente, preciso da ajuda de vocês para minha pesquisa de mestrado. E aí uma cacetada de gente vai falar, não só porque se interessa sobre aquele assunto, mas também porque essa mediação não é tão externa, digamos assim, de um pesquisador que aparece do nada na comunidade, coloca lá o questionário. Então, isso acho que eu diria que é um complicador geral. Com relação ao comitê de ética, eu diria o seguinte, algumas coisas. Assim, a primeira delas, quando você... que é o que eu vejo a maioria das pessoas fazerem. Quando você está trabalhando com dados que estão abertos na internet, principalmente dados que a pessoa está ali com um login, alguma coisa que ela escolheu, que o de quase ninguém vai ser o nome próprio completo, tudo mais, que nem, sei lá, nesse chat aqui está quase todo mundo com nome próprio, bonitinho, nome e sobrenome, os nomes vão corresponder às pessoas que estão atrás da câmera assistindo e tal. Mas ambiente online, isso não é a norma, né? Esses fóruns, por exemplo, da galera que joga determinados jogos, todo mundo usa um apelido para jogar e muitas vezes é o mesmo apelido que o cara ou que a garota usa ali no bate-papo, se você quer ou não ser identificado como aquela pessoa que joga e tal. Simplesmente usa os dados e pronto.
Quando se trata de comunidade fechada, dependendo do tipo de relação que o pesquisador estabelece e tudo mais, aí você já tem questões mais ou menos complicadas. Assim. A galera da antropologia discute bem o lance da netnografia, que alguns vão chamar e tudo mais, mas também é bom dizer que a galera da antropologia, de uma maneira geral, considera que os trabalhos de antropologia deveriam, que as regras aquela resolução 96, que depois virou uma outra, isso simplesmente não se aplica às ciências humanas, né? O trabalho antropológico do pesquisador que não é aceito por uma tribo indígena, a tribo mata o pesquisador e ele nunca mais volta, né? Não é uma assinatura num papel que vai, quer dizer, tem vários departamentos e programas de pós-graduação de antropologia que simplesmente ignoram essas normas, né? Porque ela inviabiliza o trabalho com quilombola, com povos indígenas, com comunidades de pescadores, ribeirinhos, com prostitutas, com presidiários, com usuários de droga e tudo mais, que é o grosso da antropologia tradicional e que é o grosso da antropologia urbana, né? Então, a antropologia politicamente muitas vezes ignora essas coisas. A área de comunicação eu tendo a dizer que ignora, porque jamais as pessoas ficaram sabendo que precisava mandar para um comitê de ética e os orientadores não sabem isso ou não avisaram. E, obviamente, lazer e educação física geralmente estão ligados a centros, institutos e tudo mais, dentro da estrutura formal das universidades, da área de saúde. E aí, você concordando ou discordando, você está sujeito a os cursos de educação física. O hegemônico é a lógica de saúde, né? E aí você tem que fazer, mas em geral, cara, salvo quem trabalha com entrevista, com observação, com que você vai de fato, quem está usando base de dados que está na internet de coisa aberta, simplesmente faz e pronto, entendeu? Agora, é óbvio, no teu caso, assim, é isso, né? No caso lá do trabalho do Tibério, era o seguinte, as pessoas já estão lá expondo os seus corpos nus diariamente em troca de um sistema de remuneração que o site dá. Você compra créditos lá com o seu cartão de crédito e você vai dando, né, chama de token. Você dá 10 tokens para a pessoa e pede para ela botar a mão não sei aonde, para ela fazer isso, para ela fazer aquilo, para ela chamar alguém para participar da brincadeira. E aí, dependendo de quanto você está disposto a pagar, o show vale mais ou menos e tal. Não tem constrangimento nenhum do ponto de vista... as pessoas já estão ali né, publicamente fazendo aquilo. O que não quer dizer, eu não tô com isso dando de barato que não teria nenhuma questão ética a discutir nisso aí. O que eu estou dizendo é que, da mesma forma que uma série de documentos, atas de reunião e tudo mais, a gente usa sem necessariamente pedir permissão a todo mundo que participou da reunião, não me parece. O que eu acho mais complicado, e aí eu conheço gente que, enfim, na maioria dos casos por falta de noção, mas em um outro caso tem má fé junto, que você participa de algum grupo como usuário, como fã, como o que quer que seja, e você usa aqueles dados no seu trabalho, tudo bem, trocando o nome das pessoas, mas sem jamais ter tornado público naquela coletividade que você estava participando daquilo ali também como pesquisador, que aí é a questão básica para mim dos antropólogos, né? Assim, se você diz de cara que você é pesquisador, a população daquela vila ou daquela tribo fala assim, beleza, não queremos você aqui. E aí você vira as costas e vai embora, né? Tá resolvido o problema. Na verdade, enfim, no caso de populações indígenas, o pesquisador nem pode aparecer lá, né? Você tem que ter mediação da FUNAI, do conjunto de coisas, porque a própria presença física pode transmitir doenças e dizimar
aquele povo. O pessoal faz assim, entendeu? O que é mais chato é quando envolve criança e adolescente, né? Porque, em tese, precisa ter o termo de consentimento assinado por todos os pais e tudo mais, e isso é uma coisa infernal. Em geral, os projetos voltam 2 ou 3 vezes do comitê. Isso não é um problema só da UFMG. Na verdade, na UFMG, pelo menos o retorno do comitê é muito mais rápido cada vez que o negócio volta do que de outras instituições que eu conheço. E, em geral, não são coisas muito substantivas do ponto de vista... Não é que nem algumas experiências que eu conheço de... sei lá, eu tenho um colega que fez uma pesquisa com depoimentos de ex-guerrilheiros, né, da época da ditadura. E aí o projeto voltou porque ele não tinha apontado que alternativa ele ia usar para mitigar possíveis efeitos psicológicos das pessoas. E assim, ele só ia entrevistar a gente que já deu depoimento em 40 filmes, já escreveu livro de memória, não sei o que lá. Né? Mas a pessoa achava que ele tinha que disponibilizar um psicólogo, né, para essa pessoa começasse a chorar muito na hora do depoimento, né, a pessoa não se matar, mas sair da entrevista, conversar. Um negócio completamente absurdo. Então, enfim, cada um faz de um jeito. Passar ao largo disso no lazer e na educação física me parece que não dá do ponto de vista institucional, porque, enfim, ainda mais nesse clima que a gente está de você sempre poder ser denunciado por alguma coisa. Quer dizer, assim, eu já estou há 6 anos com a Polícia Federal e o Ministério Público na minha cola, por ser professor do programa de lazer da UFMG, apesar de eu não ter ganho R$1 de remuneração extra por causa disso, quanto mais esse tipo de coisa. Agora, me parece que isso tinha que ter caído, né? Já tinha que ter caído há muito tempo. Mas aí é aquilo, né? Isso é uma das trocentas coisas que, não caiu 5, 10 ou 15 anos atrás. Não me parece razoável a gente achar que com um ministro militar astronauta na ciência e tecnologia, com um fundamentalista religioso na CAPES, isso vai ser mexido ou vai melhorar, pelo contrário, né? Muito bom. Pessoal, infelizmente, né, a gente não tem mais espaço para perguntas. Rafael, queria te agradecer em nome do Oricolé. E você gostaria de fazer alguma fala final? Acho que não, cara. Só agradecer a oportunidade de falar desses temas. Generosidade de vocês de me convidarem, mas de me provocarem para falar desse tema, porque obviamente não é o meu tema central de pesquisa, mas é uma coisa que sempre me interessou e tem me interessado cada vez mais, principalmente por conta das demandas dos orientandos. E uma última coisa específica que eu não falei, o Intervozes, que é um coletivo que, enfim, milita, existe há coisa de uns 15 anos aí, milita pela questão da democratização da comunicação. O Intervozes, há alguns anos, tem uma campanha, isso está lá nas referências que eu coloquei, chamada Banda Larga, é um direito seu. Essa campanha já tem, sei lá, 10 anos, talvez mais do que isso, e é um pouco assim, na linha daquilo que eu falei, né? Assim, à medida que junta o avanço da tecnologia com a precarização de uma infraestrutura de atendimento físico, de serviço público, de atendimento aos direitos da população, que nunca foi boa, e você simplesmente taca tudo para o online porque fica mais barato, né?
no quanto o acesso à banda larga, assim, a universalização do acesso à banda larga no Brasil, ou pelo menos chegar em percentuais próximos disso, é um troço que a gente precisaria ter para ontem, porque isso, à medida que o tempo passa, cada vez mais vai ser condição para acessar vários outros direitos, né? E isso, para mim, está escandalosamente evidente aí nas confusões na frente de agência da Caixa e de agência da Receita Federal por conta de tentar regularizar o CPF ou de buscar informação. E acho que isso vai vir... Isso tem a ver com muitas questões aí do lazer e da gente pensar direito ao lazer, não só em quarentena, né? Em quarentena, porra, em tese todo mundo trancado em casa, mais ainda, né? Mas pensar também acesso a coisas básicas, né? Assim, Massa. Já não me surpreende que a esquerda tenha subitamente descobriu que uma parte da população brasileira precisa de renda básica de cidadania para comer. Quer dizer, me parece que em dezembro do ano passado estava todo mundo comendo e vivendo bem sem renda básica, né? Descobriu-se que as pessoas precisam disso agora. E aí o lance do acesso é a mesma coisa. Quer dizer, beleza, aprovamos a renda básica. Como é que você operacionaliza isso? Vai montar uma banquinha com um bolo de dinheiro e sair distribuindo para cada um? Não, vai fazer por um banco de dados, né? Quem é que fez isso para a Caixa Econômica? Quanto que custou? Esses 20 não sei quantos milhões brasileiros que se cadastraram para ter acesso a uma coisa do governo, quem que vai ficar com esses dados depois? Assim, o SERPRO e a DataPrev ainda são estatais, mas era projeto do governo privatizar. São as bases que estão sendo usadas agora inclusive, para fazer a triagem de quem vai receber, quem não vai e tudo mais. Então, são coisas... são coisas muito importantes aí, né? Isso... para não pensar mais na frente quem é que vai operacionalizar o chip que cada um que já teve o troço e ficou curado vai usar para poder viajar de avião, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Né? Se a gente pensar num cenário mais de ficção científica, mas possível, né? Não, máximo. Obrigada, Rafael, muito interessante as suas colocações, né, necessárias. E eu vou passar a palavra para o professor Helder. Rafa, só queria agradecer mais uma vez. Show de bola, sua fala, o debate. E quero agradecer também a participação de todos e todas aí nesse Auricoline. E a gente novamente chama para a próxima semana, tá? Então, semana que vem estaremos novamente aqui. O tema da semana que vem vai ser as políticas públicas. Então, a gente espera que estejam todos em casa, se cuidando, e todos participem aí com a gente na semana que vem. Valeu, Rafa, um abração, muito obrigado mesmo, e obrigado a todos e todas que participaram, tá bom? Valeu, até mais. Beleza, obrigado, gente, abração. Abraço, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um beijo, boa noite. Beijo, gente. Liana, cadê você? Tchau, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, Rafa. Tchau. Obrigada, Rafa. Tchau, tchau. Obrigadão, Rafa. Cadê a Liana? Será que ela já saiu?